Bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, amigo Espírito Santo, bom dia, meu irmão e minha irmã que vai ver esse devocional hoje, quinta-feira, 28 de maio de 2026. Mais um dia, mais uma grande oportunidade, nunca se esqueça disso. Amanheceu, respirou, oportunidade, não é mesmo? Quinta-feira, que bênção, não é mesmo? E hoje o devocional de hoje, meu Deus, tá tremendo o devocional de hoje. E eu quero compartilhar ele com você, vencendo o medo pela fé. Quero aqui compartilhar com você, vencendo o medo pela fé. Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te sustento com a destra da minha justiça. Hoje eu compartilhei, eu já fiz um devocional na escola de Déboras, né, pela manhãzinha, e fala sobre o medo. Deus tem falado muito sobre isso. Eu não sei como é que você acordou hoje. Tem pessoas que acordaram hoje. Olha só Deus falando. Tem pessoas que acordaram hoje, vai ver esse devocional, vai falar: meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu. Eu não acredito que essa situação aconteceu. Você vai olhar o cenário. Ezequiel também olhou o cenário do vale de ossos secos. E o Senhor disse: Ezequiel, o que vê? Catástrofe? Ossos? Deus queria que Ezequiel visse o propósito mediante a toda essa situação. Que Deus poderia colocar, formar, né, carne, colocar a carne, os ossos, fazer a formação. Deus queria que Ezequiel enxergasse o propósito e não aquela situação. Eu não sei qual é a situação hoje que pessoas acordaram e falaram: meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu. Ei, no meio dessa situação, enxerga o propósito. Escuta, não é eu que estou dizendo, é o Senhor. O medo é uma das armas que o inimigo usa para paralisar pessoas. O medo faz perder a oportunidade, destrói sonhos, enfraquece a fé e rouba a minha e a sua paz. Meu Deus. Mas a Bíblia mostra homens e mulheres que venceram o medo por confiarem em Deus, né? O medo pode até bater na minha e na sua porta nessa manhã, né? Nesse dia de hoje. Mas ele não pode dominar um coração cheio da presença de Deus. Quem te governa? Essa situação que aconteceu aí hoje ou o Senhor? Então é isso que você precisa saber. Quem é que vai te governar? Deixa Deus governar suas emoções e mediante a tudo isso que aconteceu. O medo faz o homem esquecer quem Deus é, né? Infelizmente, às vezes o medo faz isso com nós. Quando os discípulos estavam no barco em meio à tempestade, ficaram desesperados, mesmo sabendo que Jesus estava no barco. Olha que coisa, né? Lá em Marcos 4:38-40, Jesus perguntou: por que sois tão tímido quando não tendes fé? O medo faz olhar para a tempestade e esquecer que Jesus estava no meu e no seu barco. Mediante essa situação, Jesus continua com você. Não desanima, não olha a situação, olha o propósito. Por que disso? O porquê aconteceu isso hoje, nessa manhã? O porquê? Tem um propósito, tem que ter um propósito, não é mesmo? Quantas pessoas olham para a enfermidade, para a crise, para a perseguição, para o problema familiar e esquecem que Deus continua no controle. O medo paralisa, mas a fé faz avançar, né? Josué recebeu uma grande missão após a morte de Moisés. Humanamente, ele tinha motivos para sentir medo, mas Deus disse, Josué 1:9, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Né? O medo diz: você não consegue, você vai fracassar, não vai dar certo. Mas Deus diz: eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te sustentarei. Quem anda pela fé não depende da circunstância, é o que eu disse, né? O medo é vencido pela presença de Deus. Davi enfrentou Golias sem armadura, sem espada e sem experiência de guerra, mas ele tinha algo maior. O que, pastor André? A presença de Deus, não é mesmo? Sem mim nada podeis fazer. Sem Deus a gente não faz nada, né? Salmo 27, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei. Davi entendeu: quando Deus está presente, o medo perde a força. A presença de Deus transformou pequenos em gigantes espirituais. Deus não nos deu espírito de medo. Está lá em 1 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de ousadia. O medo excessivo aprisiona, sufoca, impede crescimento espiritual. Mas Deus libera sobre a mim e sobre a sua vida uma coragem, autoridade, força e equilíbrio, não é mesmo?
O medo não pode ser maior do que a promessa de Deus. Não sei o que aconteceu hoje, mas não pode ser maior do que a promessa de Deus. Pastora, mas eu já estou cansado de tanta luta. Você não sabe o que tem acontecido. Quanto mais luta, maior será a tua vitória. Escuta o que a pastora está dizendo para você. Eu sei que você está cansado, eu sei que você não está vendo luz no fundo do túnel, mas há uma luz sobre nós. Jesus continua. Os discípulos temeram a tempestade. Jesus estava no barco, meu Deus. Né? Jesus estava dormindo e eles temeram, mas Jesus estava com eles. Quantas das vezes nós vamos temer mediante tantas situações, mas Jesus está conosco, né? Hoje Deus está dizendo, não temas, eu sou contigo, você não está sozinho, essa batalha não vai te destruir. O mesmo Deus que esteve com Davi, Josué e os discípulos continua presente hoje sobre a nossa vida. Você que vai assistir esse devocional nessa manhã, nessa tarde, nessa noite ou nessa madrugada, né? Do futuro, da enfermidade, da perda, da luta, da resposta que não chega, mas hoje Deus manda dizer para você que vai ver esse devocional. Confie em mim, eu cuidarei de você, né? Deus está cuidando. Quem anda com Deus pode até sentir medo, mas não é dominado por ele. O medo vê gigantes, a fé vê promessas, é o que eu disse. Você está enxergando essa situação aí, olha a promessa, olha o propósito. A presença de Deus é maior do que qualquer tempestade. Onde existe fé, o medo perde espaço. Deus não chamou você para viver paralisado, mas para viver pela fé. Então, seja lá qual for o medo, Deus está comigo, está com você. Ezequiel que vê o vale de ossos secos, Senhor, olha o propósito, não fica olhando essa situação. Tentem imaginar o propósito. Não, deve ter algum propósito no meio dessa situação que amanheceu hoje. Senhor, deve ter algum propósito. É isso, Deus queria que Ezequiel enxergasse o propósito. Nessa manhã de quinta-feira, enxergue o propósito de Deus. Eu sei que é difícil, eu não estou dizendo que é fácil. O Senhor não disse que seria fácil, mas procure enxergar o propósito. Você vai ver que você vai contar um grande testemunho mediante a tudo que você passou. Um bom dia para você que vai ver nessa manhã esse devocional, uma boa tarde para você que vai ver esse devocional nessa tarde, e uma boa noite para você que vai ver esse devocional nessa noite. E uma boa madrugada se você for ver esse devocional nesta madrugada. Deus abençoe sua casa, a sua família, e que o medo sobre todas as áreas da sua vida seja paralisado pelas mãos do Deus de Josué, o Deus dos discípulos, o Deus de Moisés e o nosso Deus. Bom dia para você.